Olá a todos! Irei apresentar agora o seminário sobre a arquitetura Transformers. A dupla é formada por mim, Vitório Marcos, e pelo Lucas Andrade. O tema escolhido por nós foi o reconhecimento automático de fala, também conhecido pela sigla ASR. Esse seminário foi organizado em duas principais etapas, onde inicialmente iremos falar sobre a arquitetura Transformers e explicar o seu funcionamento. No segundo momento, iremos falar sobre o som, a digitalização de áudios, a aplicação desses conceitos em Transformers e o uso dessa tecnologia no reconhecimento automático de falas. Introduzindo o assunto, então, tudo começou com a publicação de um artigo relatando o trabalho e pesquisa desenvolvidas por funcionários da Google. Este artigo aqui, Attention is All You Need, onde esses pesquisadores propuseram uma nova arquitetura de aprendizado profundo. Desde então, o mesmo se tornou um dos artigos mais notórios do mundo inteiro, se tratando de IA. E esse reconhecimento todo não é à toa, pois nesse artigo eles mostraram que usando essa arquitetura foi possível ter resultados melhores que os melhores modelos da época que eles testaram, no caso para aplicação de tradução, usando menos processamento. Como podemos ver nesse gráfico aqui, desde 2017, o ano de publicação desse artigo, até o ano passado, 2024, o número de citações cresceu, digamos, exponencialmente, mostrando de fato a relevância desse artigo. Diferentemente das arquiteturas de até então, por exemplo, as redes neurais recorrentes ou as LSTMs, como vimos em sala de aula, que trabalham de forma sequencial, naquela arquitetura sequence-to-sequence, a arquitetura Transformer propõe um novo mecanismo chamado de mecanismo de atenção. Através desse recurso, junto com outras etapas bem engenhosas, é possível fazer a paralelização, de modo que os dados eles não vão ser executados diretamente de forma sequencial, mas sim de forma paralela, executando uma sequência inteira. Antes de entendermos em detalhes como que funciona essa arquitetura, vamos entender como que funcionam os dados que são processados por ela. Imaginemos o seguinte exemplo. Queremos traduzir a frase Attention is all you need de inglês para português. Então, a nossa entrada é uma sequência de palavras e na saída, idealmente, o que a gente quer é uma frase também, uma sequência de palavras corretamente traduzida. Essa frase, conjunto de palavras, é transformada em tokens. Normalmente, um token é associado diretamente a uma palavra, mas nem sempre. Pode ser que tenham mais tokens para representar uma única palavra. O comum é que uma palavra costuma ser um token. Esse token, por sua vez, ao entrar na nossa arquitetura, é convertida em vetores numéricos. Esses vetores são chamados de embeddings, e eles carregam as informações que a rede aprendeu que são relevantes sobre esses tokens. Então, ao ser treinado, a rede ajusta quais são os parâmetros, as informações que, eventualmente, esses embeddings devem ter. Então, vamos imaginar a seguinte estrutura. Uma matriz onde as linhas são os tokens, possivelmente as palavras, e as colunas são cada informação que a rede achou que seria, verificou, inferiu que seria importante no processo ali das inferências. Por exemplo, a semântica, o sentido da palavra, a posição dela no texto, o contexto, entre várias outras informações que ela pode acabar aprendendo. Dado essa matriz original de entrada, a gente vai entender agora de fato como funciona a nossa arquitetura. Em mais alto nível, a arquitetura é basicamente uma entrada no encoder, uma saída através do decoder, assim como já vimos em LSTM. O que muda é o que tem por trás dessa arquitetura. Uma outra coisa relevante do Transformers é que, em vez de ter só um encoder, só um decoder, na verdade a gente tem uma cascata, um conjunto muito grande de encoders um atrás do outro e decoders também um atrás do outro. Tanto é que, nesse próprio artigo, eles falaram que usaram ali por volta de 6 camadas de encoder, 6 camadas de decoder. Por volta não. O artigo fala que é exatamente 6 camadas que eles usaram. E por que disso? A ideia é que cada camada vai refinar mais ainda o entendimento sobre aquela sentença, sobre aquele conjunto de dados que ela está recebendo, de modo que o resultado final vai ser mais aprimorado. Inclusive, o artigo também fala um pouco sobre essa questão da quantidade de camadas e também da quantidade de
cabeças de informação, cabeças de alta tensão, que a gente vai falar daqui a pouco, e como que aumentar o número, em alguns casos, vai melhorar, mas um número muito grande pode ser até que pior. Então, existe ali um certo estudo para poder ver qual que é a quantidade mais adequada. Beleza, agora falando do encoder propriamente dito, ele é estruturado em duas partes principais, que são a essência, o núcleo dessa arquitetura, onde a gente tem o self-attention, que é basicamente o seguinte: imagina aquele dado que a gente tem, que é a matriz. Esse dado vai ser entrada e vai passar primeiramente por um processo de atenção própria, né? Esse processo de atenção, basicamente, é a multiplicação dessa matriz por diferentes matrizes, diferentes vetores, diferentes valores. Esses valores são hiperparâmetros que vão ser descobertos, né, vão ser ajustados aí ao longo do treinamento. E aí vão ser várias e várias operações matriciais, operações vetoriais, que vão resultar em matrizes que vão conter a informação de cada um daqueles tokens, as informações desses tokens entre si e várias outras informações, tudo ali num único conjunto de dados, né? E aí, para cada cabeça, que são diferentes tipos de informação, a gente vai ter diferentes tipos de dados, né? Esses dados ponderados por alguma característica, alguma característica que foi melhor apresentada aqui, né, durante o treinamento, outra característica que foi melhor apresentada aqui, outra característica que foi melhor apresentada aqui, por exemplo. E aí, dado esse conjunto, né, de informações, a gente precisa padronizar, concatenar essa informação, para que agora a gente tenha um único dado novamente, né, a gente entrou com um único dado, fez diferentes manipulações e obteve diferentes características desses dados. Agora a gente precisa concatenar, ter normalizado essa informação. A gente vai pegar a informação do início, que é o processo ali de conexões residuais. A gente vai pegar essa informação do início, antes desse self-attention, vai somar com essas informações obtidas. Então, a gente vai ter a informação original, mais a informação já processada ali nos seus requisitos, né, nas suas características, vamos dizer assim. Essa informação aí sim vai alimentar redes neurais. Inclusive, são redes neurais profundas. Essas redes neurais, como cada um vai receber um tipo de informação, né, uma informação poderada por um tipo de característica, elas não têm comunicação entre si e elas também não têm recorrência. Então, elas são num único sentido. Por isso, do feed-forward. A partir desses dados, que vão passar pela rede neural, que também vai ser treinada, né, no processo de treinamento dessa arquitetura, a gente vai ter as informações. Essas informações, como novamente são informações com diferentes tipos de características, elas vão ser concatenadas de novo, normalizadas. A informação que chegou na rede neural também vai ser somada à informação original, que é novamente o processo de conexões residuais. Esse dado obtido desse processo todo de cálculo matricial, de self-attention e da rede neural, aí sim vai ser a saída do nosso encoder. E como a gente pode lembrar aqui, né, cada encoder tem sua saída, que vai ser conectada na entrada de um encoder até chegar no último encoder e ir para o decoder, ou para um processo de inferência, né. É válido já observar que nem todo transformer vai ser usado todas as etapas dele. Tem certos projetos que usam partes específicas do transformer, por exemplo, um encoder, uma camada inteira de encoder, uma camada inteira de decoder. Enfim, aí vai depender de cada projeto. O proposto inicialmente pelo pessoal da Google foi desse jeito que eu estou mostrando. Agora temos o decoder. O decoder ele é bem similar ao encoder, porém tem algumas pequenas diferenças. A primeira e a principal é que o dado que foi recebido do encoder vai entrar nessa camada, que é a camada de encoder, decoder, attention, que é como se fosse um self-attention, só que para receber esses dados, tanto que vai vir da saída do encoder, que eu ainda vou explicar, quanto da saída do decoder. Tanto da saída do decoder, quanto da saída do encoder. Beleza. A gente tem também um self-attention, que recebe a entrada desse decoder, só que esse self-attention costumam ser parcial, porque não precisa, né, no estudo que eles levantaram, aparentemente não precisa de você ter todo um cálculo 100% que nem você tem no encoder, já que esse self-attention vai ser justamente para trabalhar a saída que o decoder gerar, ele vai ter como uma alimentação dele próprio.
E aí a gente tem as etapas de normalização, assim como a gente tem no encoder, e as etapas de conexão residual, né, em que cada etapa principal, né, cada subetapa dessa principal, ela recebe a informação anterior junto com a informação resultante. Agora sim, nós temos esse diagrama completo, né, com todo o processo da arquitetura Transformer. Inclusive, essa imagem aqui, dando os créditos à Alura, foi um diagrama que eu peguei num site que eles estavam explicando essa arquitetura. Então, observemos que a gente tem a entrada, que nem a gente já tinha falado, nós temos o embedding, que nem eu já expliquei, temos o encoder, né, com self-attention e o feed-forward, e aí esse resultado vai passar para o decoder junto com a própria saída dele. Então, por exemplo, attention is all you need. Na primeira palavra, attention, ele gerou a primeira palavra aqui. Essa palavra vai servir de entrada para o próprio decoder. Então, ela vai aparecer aqui, vai entrar, vai se somar com as outras informações e vai gerar o resultado final. Uma etapa importante, que é após o resultado do decoder, é chamada de Language Modeling Head, que é basicamente o seguinte: todo esse processo, como já é de se imaginar, resulta numa matriz cheia de informações, com essas informações sendo a essência ali do que a rede aprendeu, do que a rede entendeu de tudo, após ter sido treinada, né? Após ter sido treinada, depois que ela foi usada, fez a inferência, o resultado dessa inferência é basicamente um conjunto de dados, muito provavelmente uma matriz. Essa matriz, ela vai ser associada pela etapa que chama linear, né? Dentro desse Language Model Head, existe uma etapa linear que vai associar essa matriz de resultado com o vocabulário, né? A entrada, a origem dos dados dessa arquitetura. Feita essa associação, ele vai passar por uma softmax que vai calcular a probabilidade de cada um dos dados desse vocabulário ser o próximo a sair. Então, por exemplo, se na frase lá, attention is all you need, atenção é tudo. Então, vamos supor que a gente está no atenção. Ele recebeu a atenção de volta, a próxima palavra que ele vai colocar é tudo, né? É depois tudo. Então, possivelmente, no processo lá do softmax, essas palavras, né, em cada momento seu, teve a maior probabilidade no momento que ela foi cuspida, né, que deu o resultado de saída. Uma coisa bem interessante dos Transformers é que todas esses ajustes, inclusive os pesos de cada parte da rede neural, de cada uma das redes neurais, de cada uma das camadas, de cada uma das partes do transformer, tanto o encoder quanto o decoder, e também as configurações das cabeças de informação, né, que vai processar ali o self-attention e sair para a rede neural, e vários outros parâmetros, inclusive vários outros números, tudo isso são hiperparâmetros. Então, dado essa informação que eu estou falando agora, é factível pensar que, por exemplo, o ChatGPT-3, quando ele foi lançado, ele estava estimado com 175 bilhões de parâmetros. E realmente é de se esperar que é muitas coisas, porque cada detalhezinho tem seus números, né, de configuração e tem suas particularidades. E como a arquitetura é muito complexa, muito densa, é factível pensar que é um número tão grande assim. Aqui eu apresento um exemplo, através de um GIF animado, do Transformer sendo usado justamente para o objetivo inicial dele, que foi proposto no artigo, que é de tradução, onde inicialmente a gente tem uma frase numa dada língua, eu acredito que seja francês, e aí a gente está traduzindo, nesse exemplo aqui, para inglês. E aí vemos que a gente tem a entrada que já são os tokens, né, passa pelo processo de embedding, aí recebe ali nos encoders, aí tem toda aquela etapa que a gente viu, gera saídas, essas saídas que são vetores, né, matrizes, vai para o decoder junto com a sua própria saída, né, então aqui vocês veem que na ordem que vai saindo aqui, vai entrando aqui, é decodificado, passa pelo aquele processo de linear, softmax, e gera o resultado final, até chegar no end of sentence, né, que é o final do resultado, que é basicamente acabou a inferência para aquele problema específico. Agora, falando um pouco sobre as aplicações de Transformers, podemos imaginar o seguinte cenário. Como vimos anteriormente, essa arquitetura recebe como entrada tokens.
E vimos os exemplos em que texto é transformado em tokens e alimenta essa arquitetura. Entretanto, temos os casos em que imagens, vozes, áudios, dados estruturados e até mesmo sinais podem ser transformados em tokens e alimentar essa arquitetura fazendo um treinamento. E como já sabemos, com uma quantidade considerável de dados e adaptações bem feitas e alguns estudos, essa arquitetura traz vários e vários resultados bem interessantes, até mesmo talvez resultados melhores do que os modelos que existem, ou projetos específicos de cada área. E com isso, com essa saída, com esse resultado do Transformers, podemos ter diferentes aplicações, como respostas a questões, análise de sentimento, extração de informações, captura de imagens, reconhecimento de objetos, até mesmo diferentes tipos de instruções. Por fim, ainda falando de Transformers, gostaria de apresentar esses resultados que se encontram no artigo. Aqui, nesta imagem, nesta coluna, podemos ver os resultados da classificação de tradução, tanto de inglês para alemão, nesta coluna aqui, quanto de inglês para francês. Esse Bleu, basicamente, é uma classificação, um tipo de classificador de qualidade de tradução. Aqui temos os principais modelos que foram levantados para comparação pelo pessoal da Google, e aqui também temos outros modelos muito utilizados, eu acredito, naquela época, que são assemblies de outros e que tinham os melhores resultados até então. E aqui temos os resultados dos Transformers, onde a gente tem um Transformer inicial, uma base, e um Transformer maior. Esse Transformer maior ele foi treinado durante 3 dias consecutivos, segundo o artigo. O mais interessante que podemos ver desse resultado é que, no caso da tradução do inglês para o alemão, com o Transformer foi obtido o melhor resultado de todos os outros modelos, inclusive melhor que os ensembles, usando menos poder de processamento, menos operações de ponto flutuante. Como vemos aqui, quase que 2 casas decimais a menos de processamento. Também observamos que na tradução inglês para francês foi obtido um resultado muito parecido com o melhor modelo da época, que inclusive é um ensemble, usando novamente menos poder computacional. Isso é algo realmente muito relevante. Por fim, essa tabela aqui, que se encontra no artigo, mostra a análise de complexidade, onde claramente o self-attention, nos 2 casos, tanto no caso principal quanto no caso restrito, se destacam muito, pois a dimensão D ela costuma ser maior no self-attention do que o N, que é o tamanho da sequência. E como podemos ver, na análise de complexidade, o D no self-attention ele tem grau 1, enquanto o N tem grau 2. E o mais interessante ainda é que no self-attention restrito, nenhum dos termos tem grau 2, tudo é linear. Realmente é um resultado bem interessante. Vamos falar agora um pouco sobre som e digitalização de áudios. Antes, gostaria de observar que essa área é muito complexa e que tem muita relação com a engenharia de sinais. Inclusive, no nosso curso, a gente aprende um pouco sobre isso na disciplina Sinais e Sistemas. Mas, ainda assim, pode ser que algumas informações aqui passem de forma superficial ou passem batido. Então, compreendendo inicialmente o som, basicamente o som é uma onda mecânica que é propagada no ar. Como sabemos da física, do curso de física, a gente tem as ondas que são transversais e as ondas que são longitudinais. No caso do som, ele é uma onda longitudinal. Aqui, por exemplo, nessa imagem, a gente consegue ver um pouco a questão da compressão do ar, onde a gente tem as áreas de compressão e as áreas de rarefação, mostrando em cima a analogia com um sinal eletrônico, uma onda senoidal, como a gente já conhece. Vale observar também que a voz humana ela tem um limite, inclusive bem curto, de frequência, em que quando a gente fala, a gente entoa em cada momento da fala diferentes frequências que estão nessa faixa limitada. Segundo uma pesquisa, diz que mais ou menos ali para os homens está na faixa de 80 a 150 Hz e para as mulheres 150 a 200 Hz. Nesta imagem da direita, podemos ver algumas comparações entre diferentes animais em relação à capacidade de escuta e à capacidade de voz. Como percebemos, o ser humano está ali na faixa mais ou menos de 50 a 300 Hz na fala e de 20
a 20.000 Hz na escuta, mas também existem as frequências de infrassom e as frequências de ultrassom, como, por exemplo, no caso, o sinal que o morcego faz. Se tratando de som, uma parte muito importante é a digitalização de áudios. Então, o que normalmente acontece é que a voz recebida em algum ambiente ela é transformada em um sinal elétrico a partir de um transdutor, que é como se fosse um sensor que vai captar essa vibração mecânica, que é a onda sonora, e transformar em um sinal elétrico, muitas vezes um sinal senoidal, com as somas, que nem a gente vê em Teorema de Fourier, com as somas das frequências das suas diferentes formas de onda. Aqui podemos ver esse exemplo, em que a gente tem a onda original e a gente tem uma discretização desse sinal. Essa discretização ocorre tanto em valores, como por exemplo a resolução de 16 bits, que dá 65.536 valores diferentes, ou seja, valores de intensidade, tanto num sentido quanto no outro, né, positivo, negativo. E, além disso, também a gente tem essa resolução através do eixo do tempo, que é basicamente a frequência com que você amostra esse sinal. Ou seja, basicamente em que tempo, a cada tempo que você vai pegar uma amostra do sinal. Pois se trata de uma amostragem discreta, né? Se fosse contínua, a gente teria infinitos valores em um único intervalo de tempo. Mas como é discreta, a gente tem um único valor dado um intervalo de tempo. Nos modelos de ACR, o valor mais comum para essa amostragem é de 16 kHz. Mas também a gente tem as frequências de 44,1 e 48 para músicas, normalmente CD, arquivos de músicas costumam ter essa frequência. A gente tem uma frequência muito comum também, que é 8 kHz para comunicação telefônica, né, comunicação de voz, por exemplo, com aquele protocolo VoIP. E para casos de trabalho com áudio, de música, situações que você precisa de muito mais qualidade, uma qualidade maior assim, do áudio, também é comum ter a frequência de 96 kHz ou até mesmo um valor maior. Dito isso, antes de chegar propriamente no trabalho de processamento e treinamento de um modelo para reconhecimento automático de fala, a gente tem um processo de trabalhar aquele áudio. Uma das primeiras coisas que é feita é uma filtragem para poder eliminar certos ruídos, certos aspectos que a gente não quer naquele áudio e também eliminar espaços vazios, pois esses espaços vão ser só dados desnecessários que vão estar enchendo o nosso modelo. Além disso, também podem haver cortes no início, no meio, no fim desses áudios e uma normalização, de modo a equalizar certas características do áudio para obter maiores informações e melhorar o resultado do modelo. Uma coisa que é muito comum também é que, em vez de trabalhar com o áudio diretamente, que nem a gente vê aqui, né, um sinal ali senoidal, nesses dois exemplos, em vez de trabalhar com o áudio, que é esse sinal diretamente, é muito comum, no caso de processamento automático de fala, é muito comum trabalhar com os espectros desse áudio, que é basicamente a cada tempo você tem uma quantidade ali de frequências que estão sendo recebidas. E aí isso é a imagem do espectro desse áudio. Agora falando do uso de transformers no reconhecimento automático de falas, temos que, até chegar no modelo propriamente dito, no Transformers, costuma existir várias etapas de processamento desse dado. Assim como temos também que nas imagens acontecem muitas etapas até, de fato, uma rede neural ou até mesmo os transformers serem treinados e inferirem os valores, né, após serem treinados. No caso do áudio, a gente tem o arquivo principal, os dados principais, né, que pode ser a variação da intensidade em função do tempo, que é aquele primeiro gráfico que a gente viu, ou a análise dos espectros em função do tempo, que nem também acabamos de ver. Essa informação do áudio, ela costuma muitas vezes passar por uma camada de convolução. Normalmente essa convolução é bem trabalhosa até, ou dependendo do modelo, existe já algum processamento de rede neural ou até mesmo dentro do Transformers que vai ter também etapas de convolução. Mas nesse exemplo aqui dessa arquitetura que irei mostrar, a gente tem uma camada
significativa de convolução, onde esses dados passam inicialmente por uma convolução de uma dimensão, né, porque o áudio é uma informação de uma dimensão, e a partir do resultado dessa convolução vai tendo outras convoluções até chegar num dado bem refinado, que vai ter bastante características importantes, relevantes, mas ao mesmo tempo será pequeno, pois assim como nas imagens, se você for parar para pensar, se a gente fizer uma amostragem de 16 kHz, quer dizer que a cada 1 segundo a gente vai estar pegando 16 mil informações. Então imagina aí um treinamento de milhares de horas. Quantos dados não vão ter? Então esse processo, que sempre tem em diferentes momentos de convolução, é de fato muito importante e ajuda bastante no modelo. Esse exemplo em si é o exemplo dessa tecnologia chamada Wave2Vec2. Aqui temos uma tabela de como funciona alguma dessas contas em cada uma de 7 etapas dessa convolução, onde inicialmente a gente tem os 16 mil valores, depois a gente vai ter muito menos valores. E, de forma diferente, o dado estruturado, que será mais adaptado para poder ser processado pelo Transformers. Dado esse resultado dessa convolução, desses filtros iniciais, de todo esse processamento inicial, é feito a tokenização, ou seja, gerar tokens desses dados. Com esses tokens, que nem a gente já imagina, vocês já imaginam e eu já sei, esses tokens de fato vão ser usados para alimentar o Transformers, que por sua vez vai treinar, vai aprender as dependências e vai conseguir entender todo o contexto e fazer as relações tão bem quanto ele faz em outros modelos. Só para terminar esse processo do conceito do uso dos Transformers, podemos visualizar o seguinte. A partir do momento que o Transformers processou, ele vai gerar aquela matriz lá cheia de informações. Essas informações com tudo que ele aprendeu, tudo que ele inferiu, mas que por si só são só números, né? Só vetores. E isso a gente não consegue interpretar. Então a gente precisa de uma etapa para interpretar esses valores. Pode ser tanto para texto, que é o mais comum, né? O famoso speak to text, quanto para áudio, que seria ali uma conversa áudio a áudio com uma inteligência artificial. E como já era de se esperar, como essa ferramenta, essa tecnologia é bem complexa, a gente tem também um circuito, um esquema relativamente complexo ali na saída para poder conseguir fazer essas transformações, de pegar a inteligência obtida através do Transformer, né, as informações que ele gerou, e converter em algo útil para a gente. Então, por exemplo, a gente pode ter algumas camadas aqui com certos filtros para ruídos, certas redes neurais que vai associar o que o Transformer está entregando com o vocabulário que ela tem, com palavras, caracteres, né, ou vozes, sons que vai querer gerar, vai associar essas duas informações. Eventualmente pode ter ali uma filtragem via espectrograma, né, os espectros da frequência, ou alguma adaptação via espectro, mais uma camada que também pode ter ou não redes neurais, para por fim gerar o resultado final, que pode ser um áudio, que nem eu falei, ou mesmo um texto. Nesse caso aqui, a gente vê esse exemplo do áudio, mas poderia ser um texto, e aqui a gente vê uma referência muito famosa nessa área, na área de reconhecimento automático de fala, que é uma referência que usa a ideia de Transformers para poder fazer esse reconhecimento, onde você tem todas as etapas iniciais ali, né, todo o trabalho do áudio, e no momento de colocar os dados para um Transformer aprender e depois inferir, no fundo a gente não tem bem o Transformer em essência, mas sim uma arquitetura muito parecida e adaptada para essa questão do áudio, que a gente pode ver aqui, que a gente tem camadas de convolução, a gente tem uma rede neural inicial para poder captar dependências de dados e inferir, né, certas coisas, e a gente tem algumas camadas que a gente já tinha visto lá em Transformers, como o Multi-Head Self-Attention módulo, né, e o Feed Forward, e depois a normalização. Por fim, acabando esse seminário, finalmente, né, foi bem longo, gostaria só de observar que hoje em dia essa tecnologia está muito avançada e tem muitas empresas de renome com essas tecnologias, com esse recurso, né, do reconhecimento automático de fala. E, em particular, gostaria de chamar a atenção dessas aqui, que é a AWS, da Amazon,
as tecnologias da Google, o Microsoft Azure, o OpenAI Whisper, o Assembly AI, inclusive o OpenAI Whisper e o Assembly AI são as duas tecnologias que nesse ano, segundo o estudo que eu vi, tiveram um melhor reconhecimento, tiveram um melhor efeito, melhor resultado nesse ano de 2025. A gente tem também o DeepGram e as tecnologias do Gemini, né, junto com o Google. Por fim, aqui está as referências, todas as principais referências usadas para esse trabalho. Eu chamo a atenção para o próprio artigo, que foi a principal referência, e esse vídeo no YouTube, que é basicamente uma aula de 1h30 explicando como que funciona o Transformers, principalmente dando ênfase na questão dos cálculos matemáticos ali matriciais, na questão, na verdade, do self-attention, né, que é o cálculo matricial. Também chama atenção para esse site da Alura, onde eu peguei aquelas imagens daqueles diagramas que eu comentei. Aqui tem as referências da parte de áudio. Eu também dou destaque para esse vídeo no YouTube, que é um vídeo bem didático para explicar como funciona a questão do áudio e da digitalização. Alguns sites, em inglês, inclusive, e esses dois principais artigos, sendo que esse aqui, o de baixo ou de cima, eu não lembro agora exatamente qual que é justamente o artigo que apresenta esse modelo aqui, que foi um modelo muito relevante para a área de ACR, né? Reconhecimento Automático de Fala. Então é isso, pessoal. Agradeço bastante a atenção de vocês, agradeço a paciência e espero que tenha conseguido aprender um pouco, né? Espero que tenha conseguido acompanhar aí um pouco desse estudo, desse seminário que foi. Muito obrigado.